fiquei pensando a melhor forma de começar esse vídeo aqui no canal, porque eu me sinto até um pouco envergonhada, porque todas as vezes que eu posto vídeo aqui no canal eu falo que eu vou voltar e que dessa vez é pra valer e não sei mais o que e nunca volta. Parece que 1000 anos depois, meses depois, anos depois, eu vi o quanto esse canal tava empoeirado, deixado de lado. E eu senti muito assim no meu coração em realmente voltar, porque assim, aconteceram tantas coisas na minha vida e eu vou contar tudo pra vocês no desenrolar dos vídeos que eu for produzindo aqui pro canal. Parece que eu precisava desse tempo pra eu tentar me reconectar com a minha essência, de quem eu realmente sou. Eu não sei se tem uma forma correta de começar esse vídeo, mas eu queria me desculpar por esse abandono e ter deixado esse canal tão precioso de lado. Eu quero muito que os vídeos que eu faça a partir de agora sejam vídeos realmente preciosos e valiosos, que vocês consigam tirar grandes aprendizados, que a gente consiga ter bastante troca, porque eu acho que aqui no canal eu realmente sempre me senti muito conectada com vocês. Sempre foi um lugar de desabafo, um lugar de conselho, um lugar que eu poderia sempre ser eu, não que eu não fosse nas outras redes sociais, mas eu sinto que aqui eu consigo ser 100% eu, sem me preocupar com o algoritmo e com o tempo de vídeo e etc. Aqui eu consigo me aprofundar muito mais nos temas. Como vocês podem ver, eu mudei muito, não só de aparência, mas na forma de falar, na forma de me expressar, enfim. E eu vou contar tudo pra vocês, não só nesse vídeo, mas em outros, o porquê disso tudo. Por que eu escolhi esse tema da conversão, né? Pra quem me acompanha em outras redes sociais, viram que eu me batizei. Vai fazer 1 ano agora em julho. A minha conversão foi um grande fator pra toda essa mudança, dessa nova Lola, dessa nova imagem que eu queria passar e tudo. Então foi por conta disso que eu resolvi falar no vídeo de hoje sobre a minha conversão e algumas razões do porquê que eu fiz isso, o que mudou na minha vida depois que eu me converti, como que essa escolha ela me transformou e como ela refletiu em diversas áreas da minha vida. Eu fiquei muito receosa, às vezes, de expor o porquê dessa minha mudança, dessa minha transformação, porque eu sei que muita gente se identificava com a Lola que eu era. E eu amo, sim, a Lola que eu era, ela fez parte dessa minha história, de quem eu sou hoje. Essa Lola precisou existir para que a Lola de hoje existisse. Eu lembro dessa minha versão com muito, muito carinho mesmo. Mas eu precisava de um amadurecimento em diversas áreas da minha vida. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi essa minha escolha, como que Jesus foi entrando na minha vida e eu tive esse encontro surreal. Eu acredito que quando qualquer pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, ou quando essa pessoa vivencia diversas experiências, quando essa pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, enfim, ou a pessoa, independente da forma que a pessoa conheça a Deus, ela é tocada, e quando essa pessoa ela é tocada, ela nunca mais consegue ser da forma que ela era antes. Então, eu costumo falar que quando a gente tem esse encontro com Jesus, com Deus, Jesus tira as coisas ruins de você e coloca coisas boas, né? Então, no passado, eu falava coisas, eu fazia coisas, eu agia de algumas formas que hoje eu vejo que hoje eu não conseguiria agir mais. Por isso que tem muita gente que tá estranhando, muita gente, inclusive, parou de me seguir por não se identificar mais com essa Lola que eu sou hoje. Mas pra mim tá tudo certo, tudo bem mesmo, porque a gente precisa dessa identificação, sabe? A gente precisa dessa evolução, a gente precisa ser quem a gente é, e eu sempre fui quem eu era, e aqui não vai ser diferente, porque eu tive diversas experiências com Deus em um curto espaço de tempo, e foram muito intensas. Então, por isso que essa minha mudança também aconteceu de certa forma rápido. Quando eu falei sobre a minha conversão lá na minha outra rede social, muita gente começou a me mandar mensagem perguntando coisas, né? Perguntando como foi esse encontro, como que a pessoa preenche um vazio, como que é essa minha relação diária com Deus. E foram perguntas muito, muito interessantes, e por isso também que eu quis começar a abrir essa nova temporada aqui no canal falando sobre isso, falando sobre a minha conversão. Em outras redes sociais minhas, eu contei um pouquinho sobre várias experiências que eu tive com Deus.
Foram vídeos que repercutiram bastante. Então eu acredito que os meus testemunhos, se vocês quiserem que eu faça um vídeo somente dos meus testemunhos, comenta aqui embaixo desse vídeo, Lola, quero um vídeo dos seus testemunhos. Que eu separo um vídeo pra contar pra vocês exatamente todas as experiências, os encontros que eu tive com Deus. Anteriormente, eu não tinha uma religião. Eu acreditava em Deus, mas eu nunca tive uma religião, nunca tive uma fé, nunca exercia essa relação de intimidade com Deus. Não, eu nunca tive isso. Ano passado foi um ano super difícil pra mim. Foi um ano que eu me frustrei muito por conta de diversas coisas. Eu tava praticamente entrando numa depressão, mesmo assim. E eu comecei a me questionar do tipo, será que eu segui o caminho certo? Será que esse é o meu propósito de vida? Pra que eu nasci, sabe? Tipo, eu fiquei me questionando toda hora. Foi no ano passado, em fevereiro mais ou menos, que eu decidi reabrir a minha loja de roupas. Pra quem me segue já há um bom tempo, há anos, sabe que lá em 2018, 2017, 2018, eu tinha uma loja de roupas. Tipo não era só roupas, né? Eram itens, tipo acessórios e coisas de make também. Que era o The Lola Shop. E a gente ficou com o The Lola Shop por 1 ou 2 anos no máximo. E depois, eu não lembro nem por que a gente parou com o The Lola Shop. E simplesmente falei assim, eu tenho que voltar a vender roupa e tal. Mas assim, totalmente assim, uma decisão por impulso também, porque eu estava perdida, eu não sabia mais o que fazer, e o que me remeteu a fazer isso foi que eu lembrava que em 2018, quando eu tinha minha lojinha, a gente vendia super bem e tal, mas era uma outra época, era uma outra fase, enfim, tudo muito diferente. Eu decidi abrir sem estratégia nenhuma, sem estudar nada sobre mercado, sem, tipo assim, comprei algumas roupas que eu achava legal, achei que ia vender, enfim, não vendeu, não tive lucro, só tive prejuízo. Então isso foi um grande gatilho, digamos assim, pra minha frustração e minha indignação, minha tristeza. Parecia que eu não ia mais ter uma felicidade realmente genuína, eu tava realmente perdida, não via mais graça nas coisas, nas pessoas, na vida, sabe? Quando a pessoa tá realmente no fundo do poço, é aí que Deus encontra essa pessoa, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive todos esses encontros com Deus no ano passado. E eu decidi me batizar. O que eu pensava antes de me converter, né? Eu achava que se eu me convertesse, as coisas iriam ser mais fáceis. Não me interprete mal, tá? Eu achei que se eu começasse a fazer as coisas da forma correta, se eu começasse a fazer as coisas de acordo com o que estava na palavra de Deus, que daí eu comecei a me aprofundar muito, eu queria muito começar a fazer as coisas certas e fazer coisas que fossem agradáveis a Deus, como por exemplo, me casar. Me casar foi uma decisão que eu tomei, porque eu vi que o correto debaixo da palavra de Deus é você estar casado, não é você estar em união estável ou namoro sem casamento, entende? Então, esse é só um exemplo das diversas coisas que eu fiz, que eu mudei pra agradar a Deus e pra fazer a coisa certa. Eu queria estar fazendo a coisa certa. Nunca busquei, né, assim, fazer as coisas certas, talvez por uma certa ignorância, eu não sabia o que eu tava fazendo de errado ou não, e também por nunca ter me aprofundado em nenhuma religião, nunca li a Bíblia, nem nada disso, né? Então, eu tinha esse pensamento de que, se eu entregar minha vida pra Deus e começar a seguir a palavra, o que diz na palavra, Deus vai me abençoar e as coisas vão começar a dar certo pra mim. E existe, assim, o que eu acho que é o correto, o que eu acho que é pra dar certo e as coisas que Deus tem pra mim, pra minha vida e pra sua vida também. Por isso que às vezes a gente se frustra e fica meio indignado com Deus e essas coisas, porque falta virar essa chave na nossa cabeça do tipo assim, às vezes o que eu quero não é o que Deus quer pra gente, porque Ele já sabe de toda a nossa vida, de toda a nossa caminhada, Ele sabe por onde que a gente deve ir, por onde a gente não deve ir. Eu tive já também, nesse pouco tempo, um momento de frustração, um momento de perda de fé,
E daí eu ficava me questionando, meu Deus, eu acabei de me batizar e já tô frustrada porque eu achei que ia ser uma coisa e na verdade está sendo outra. Eu não achei que eu iria enfrentar tantos desafios. E assim, pra quem não sabe também, logo depois que eu me batizei, eu já quis entrar pro coral da igreja. Então, por que que eu fiz isso? Porque logo quando eu comecei a frequentar as igrejas, a primeira coisa que me tocou foi o louvor. Então, a primeira coisa que fez eu me conectar com o Senhor foi a música. Tanto que a minha primeira experiência, isso é para um outro vídeo, a primeira experiência quando Deus falou comigo foi através de uma música. Então eu sentia, acho que inconscientemente, que se eu estivesse no coral da igreja, eu iria estar mais próxima de Deus, né? E eu quis isso. Logo quando eu me batizei, eu entrei e ainda estou, né, no coral. E eu amo fazer parte, amo estar lá, é muito bom, assim, é muito gostoso. A gente tá servindo a Deus ali com pessoas também mais tementes a Deus do que você, isso é muito bom. No meu inconsciente eu pensava assim, gente, eu já tô servindo a Deus, tô aqui no coral e tudo. Eu acho que inconscientemente eu pensava assim, Deus vai me recompensar, porque eu tô aqui servindo a Deus, tô tocando outras pessoas, estou aqui no coral e tudo. Acho que por isso também que eu me frustrei bastante quanto a isso do tipo, agora que eu me converter as coisas vão ser mais fáceis, eu vou estar mais próxima de Deus, então eu vou conseguir ouvir, eu vou conseguir saber o que fazer, o que não fazer. E não. Depois que a gente se converte, parece que as lutas se intensificam. E eu falo assim, no meu caso, por quê? Porque como eu falei, antes eu não vivia debaixo de uma palavra, eu não sabia o que era o certo a se fazer, o que não era o certo, e não buscava ir atrás também do que era o certo e o que não era. Então eu sempre vivi tipo, na louca, digamos assim, né? O mal, ele tinha passagem livre meio que na minha vida, né? E depois, quando a gente começa a entender e a se fortalecer na palavra de Deus, a gente começa a colocar em prática aquilo na vida, que eu acho que é o mais importante, né? Não é só você ouvir, não é só você saber sobre a palavra de Deus, mas você colocar em prática na sua vida e você vê coisas mudando, né? Você renunciando coisas e atitudes e desejos da nossa carne, né? Isso tudo incomoda muito o mal, entende? Então eu comecei a viver e a ser prova de que o mal ele se levanta muito quando você começa a fazer as coisas certas e você começa a seguir a palavra. E a gente tem que estar muito atenta a tudo que nos ronda, a tudo que a gente faz, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a forma que a gente age, que a gente não age, tudo isso, a gente pode ou não dar brechas para o mal entrar na nossa vida. E eu comecei a ver que quanto mais eu seguia a palavra, mais provações eu tinha. Esse abalo da nossa fé, às vezes ele é necessário pra gente voltar mais fortalecido, né? E sim, foi exatamente o que aconteceu comigo. Obviamente que eu comecei a seguir mais pessoas crentes e eu via que quando muita gente, depois que se convertia, falava assim, nossa, depois que eu entreguei minha vida pra Deus, minha vida fluiu e tudo. E daí eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, será que só eu que me converti e as coisas ficaram difíceis? E aquela coisa, né, da internet novamente fazendo a gente se comparar, fazendo comparar a nossa vida, até a nossa conversão com a de outras pessoas. E eu comecei a botar a mão na consciência e falar assim, cara, cada fase de cada pessoa, cada fase que a pessoa está passando naquele momento é única, é o que a pessoa deve passar, o que a pessoa precisa passar muitas vezes. Eu me peguei assim, pensando em várias coisas que aconteceram e que estão acontecendo na minha vida hoje, são consequências de ações e de atos que eu tive no passado. Então, isso é muito claro, isso é em qualquer área da nossa vida, tá? Muitas coisas, você não tem que ficar culpando Deus, não. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, tanto na sua quanto na minha, são consequências de ações e de atos que a gente teve no passado. E que aquilo, a gente colhe, que a gente planta, ele vai ajudar, mas ele não vai
Ele não vai fazer brotar coisas se você não se mexer, se você não fizer a sua parte, entende? A gente tem que fazer a nossa parte pra Deus agir também. E eu não tava com esse pensamento. Eu tava achando, ai, Deus vai fazer. Deus proverá. Saber me posicionar como uma cristã e saber que não só eu, mas todo mundo que escolhe seguir a Cristo vai ter muitos desafios. Porque se a pessoa acha que seguir Jesus é uma coisa fácil, não é, entendeu? A pessoa, pra ser cristã, ela tem que ser corajosa. Depois eu comecei a pensar sobre tantas coisas que Deus já havia feito na minha vida e que na época eu não tinha nem ideia que era Deus agindo, né? Que eu achava que era vida. Uma das coisas que eu mais fico chateada hoje, assim, é de ter tido esse encontro com Deus com praticamente 30 anos, quase 30 anos. Enfim, eu passei 29 anos da minha vida sem ter essa relação com Deus, sabe? E hoje o que eu mais prezo, o que eu mais quero é que essa minha relação com Ele só perdure, só se intensifique. O que eu quero te falar é, se você tá buscando essa conexão com Deus, se você quer preencher um vazio, né, que muita gente veio me perguntar como preencher um vazio, que sente que nada tem sentido na vida e tudo mais, eu quero te falar assim, não tem outra resposta. Dentro de nós existe esse vazio. Tem gente muito mais realizada que já notou que esse vazio só é preenchido com Deus muito antes de mim. E tem gente que vai notar que esse vazio é só preenchido depois de muito mais tempo. Depois de muitos anos. Se você está nessa busca incessante por Deus, eu tenho certeza, mas olha, eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar com você. Ele vai te dar alguma resposta, Ele vai te dar algum sinal, Ele vai falar com você, simplesmente. Então, se você está se sentindo frustrado, se você está sentindo que nunca chega a sua hora, sabe? Isso era o que eu sentia muito. Nossa, tudo acontece na vida dos outros. Às vezes a gente tem que parar e falar, peraí, o que eu permito entrar na minha vida? O que eu permito estar consumindo e fazendo comparações da minha vida com a vida dessa pessoa? Que as pessoas, elas expõem só o que elas querem expor. Só as partes lindas e maravilhosas da vida delas. E é óbvio que a gente às vezes vai olhar pra isso e vai falar, caramba, nada acontece. As coisas acontecem no tempo certo. Eu sei que isso é muito ruim de te falar assim na teoria. Porque só a gente sabe como na prática é difícil a gente tentar ter discernimento, tentar ter sabedoria pra lidar com as questões, as dificuldades que vêm na nossa vida, sabe? Principalmente financeiras, principalmente familiares. Um conselho eu posso te dar, que foi o que deu certo pra mim. Você parar de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, tentar se policiar com as coisas que você consome, com as pessoas que você segue, com as pessoas que são norte pra você, que te influenciam de alguma forma, né? Tentar diminuir esse uso da internet, assim, de uma forma tóxica, entende? Isso foi o que me ajudou a parar de ter essa frustração. Com a comparação vem a frustração, e daí com a frustração vem a indignação, vem a ira, né? E daí a gente fica estagnado no mesmo lugar, porque parece que nada acontece na vida, perto da vida dos outros, e daí a gente se sente desmotivado, a gente não consegue produzir, a gente não consegue ser útil pra nada, a gente não consegue, enfim, tudo vira um ciclo, sabe? Um ciclo, e que se a gente não romper esse ciclo e falar, não, gente, eu não posso agir assim, eu não posso consumir isso, eu não posso pensar dessa forma. A melhor escolha que eu fiz foi ter me batizado. A melhor escolha que eu fiz foi seguir a Cristo. Porque quando a gente se batiza, a gente tá fazendo o quê? A gente tá mostrando publicamente nossa fé em Jesus. Que a gente crê que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas também, quando a gente se batiza, a gente deixa pra trás o seu velho eu, a sua velha versão. E você dá vida ao seu novo eu, né? Como diz na Bíblia, não sou mais eu que vivo, e sim Cristo vive em mim. Eu tenho que mudar mais muita coisa em mim, mas eu já mudei bastante.
E tudo que eu mudei foi graças a Deus que me ajudou a mudar. O que eu quero te falar é assim, acorda só para as coisas que você tá consumindo. As frustrações que você tem, que às vezes elas são resultado de ações nossas. Deus não tem nada a ver com isso, entendeu? Às vezes a gente quer muito julgar a culpa em Deus sobre coisas que acontecem na nossa vida que não são culpa de Deus. Falta coragem da gente falar assim, não, o errado fui eu, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo e tudo. E sim, eu me batizei e as coisas ficaram mais difíceis na minha vida. Mas que bom, porque eu comecei a perceber que se as coisas estão difíceis, é porque nós estamos no caminho certo. Aquela frase clichê se encaixa muito bem pra esse momento do tipo, tudo que vem fácil vai fácil. Então, se as coisas estão difíceis, se as coisas estão demorando, se as coisas não estão do jeito que você planejou, digamos assim, pode ficar com o coração tranquilo. Que você tá no caminho certo, as coisas estão seguindo conforme a vontade de Deus. É porque às vezes Deus tá em silêncio, que Ele não tá agindo na nossa vida. E muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida a gente só vai entender daqui a um bom tempo. Esse vídeo poderia ter 1000 horas pra gente ficar debatendo sobre coisas que a gente sente, que a gente pensa, mas se policie mais sobre o que você está consumindo, sobre os seus pensamentos, sobre sua relação com Deus. Eu quero muito, assim, tô muito ansiosa pra saber o que vocês acharam desse vídeo, sobre o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. Eu não sei nem como mais começar esse vídeo, nem como terminar, porque faz tanto tempo, minha filha, que eu não faço um vídeo pro canal. Mas deixa eu falar as coisas clichês que a gente sempre fala, né? Se você ainda não se inscreveu, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve. E por favor, comenta aqui embaixo as coisas que vocês querem ver, o que vocês querem saber sobre essa minha nova versão, sobre tudo. Tenho muita coisa pra mostrar, pra falar pra vocês. E é isso, tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo. É isso. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele joinha para o vídeo chegar para mais pessoas, para mais inscritos saberem que eu estou viva, que tá tudo bem, que eu voltei realmente, e para verem essa nova versão da Lola que eu estou hoje, tá? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.